Hoje, quinta-feira, dia 30/4, a gente tem um jogo Corinthians e Penharol. Eu trouxe aqui uma possível escalação que pode acontecer e vamos comentar um pouco sobre a escalação e sobre o que eu espero do jogo. Vamos lá, no gol, com certeza vai ser o Hugo Souza, né? Muito óbvio, não tem, né, dúvida nenhuma sobre isso, né? E tudo bem, tudo ok. Cauê fez um grande jogo contra o Vasco, mas é o Hugo Souza, né? O grande titular, não tem muito o que contestar, né? Dupla de zaga também, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, dupla titular, tranquilo. O time inteiro tá praticamente titular, né? Não tem muitas variações, né? Lateral esquerdo, Matheus Bidu, também sem contestação nenhuma, um grandíssimo lateral que, na minha opinião, merecia vaga na seleção, tá? Pelo menos um teste merecia, né? Lateral direito, a gente tem a volta do Mateuzinho, ele tá suspenso, mas é no Brasileirão, tá? Que o jogo contra o Palmeiras foi no Brasileirão, então ele não pode jogar partidas do Brasileirão, mas como a Libertadores é outro campeonato, ele pode atuar sem problema nenhum. Então temos a volta do Mateuzinho para lateral direita, e com o Mateuzinho indo para lateral direita, a gente tem a volta do Raniel como primeiro volante, que eu particularmente acho bom, porque o Raniel é um excelente primeiro volante, não tem muito o que discutir, ele é um baita primeiro volante, guerreiro, esse realmente ele tem a raça do timão, né? Indo um pouco mais para frente, agora na escalação, a gente tem o André e o Breno Bidon. Essa escalação eu peguei da página Meu Timão no Facebook, eu acho que ela tem muito sentido e eu acho que realmente essa vai ser, provavelmente vai ser a escalação. Vamos lá, André e Breno Bidon. Primeiro ponto, titular, né, absoluto, o André de volta, né, tá, foi expulso no último jogo novamente, porém ele foi expulso em jogo do Brasileirão, então ele pode atuar sem problema nessa partida contra o Penharol. Mais pra frente, atuando ali como um 10, a gente tem o Rodrigo Garro, óbvio também, nosso maior garçom desse ano, cara, o maluco tá insano, o Diniz conseguiu recuperar o futebol dele, pelo menos por enquanto, cara, nesses 6 jogos o Garro fez 4 assistências, se eu não me engano, e ele tá jogando um futebol de alto nível, cara, é um garçom do nosso time, tá colaborando muito com as assistências e isso com certeza faz a grande diferença no jogo, né? E a dupla de ataque, a gente tem o Yuri Alberto também, titular absoluto, não sai. E agora que entra a questão, né? Quem vai ser o outro atacante titular? A gente tem duas opções aqui, basicamente, né? Que é o Vitinho e o Lingard. Na minha opinião, se eu fosse o técnico, eu colocaria o Lingard de titular, cara, porque o Vitinho, ele não vem mostrando um bom futebol, cara. Não sei se é a fase dele que é muito ruim ou se ele que realmente é muito ruim, porque ele não consegue fazer gol. Ele é tipo o Pedro Raul. Ele é tipo o Pedro Raul, cara. Ele não consegue fazer gol com a camisa do Corinthians. Nem com a camisa do Flamengo também ele não conseguia. Então acho que é culpa do jogador mesmo. E como essa terceira opção, né? Se caso tudo der errado, a gente tem o Pedro Raul, né? Que eu espero que não dê tudo errado e que ele não entre no jogo. Nesse caso, né, eu acho que o Diniz vai ir com o Vitinho. Não sei por que ele gosta tanto assim do Vitinho, mas eu espero que o Lingard entre pelo menos cedo no segundo tempo, lá pros 15, no máximo 20, cara. Que ele é bom, cara. Ele tem um bom futebol pra mostrar. Agora falando um pouco sobre o Penharol, cara. O Penharol tá 5 partidas sem vencer, né? No campeonato lá uruguaio. Enfim, ele tá a 5 partidas sem vencer. Ou seja, vai ser um jogo difícil, porque o Corinthians tem essa fama, né, de quando o time, sei lá, tá 75 jogos sem vencer, joga contra o Corinthians, vira o Bayern de Munique de 2021 ou Bayern de Munique agora, de 2026, e os caras faz tic-tac, faz tudo. Os caras quando encontram o Corinthians na Libertadores, em qualquer competição sul-americana, eles viram o Bayern de Munique e viram o PSG, né? Impressionante. Mas vamos lá, o Penharol, cara, é um time que, pelo que eu tava analisando aqui os resultados, é um time que faz muito pouco gol. Ali o máximo que eu vi ali foi um empate de 2-2, foi um empate ali de 2-2, né? Então é um time que faz pouco gol. E como o sistema defensivo do Corinthians está funcionando muito bem, por incrível que pareça, eu tenho muita fé de que o Corinthians não vai levar gol nesse jogo, né? Eu espero que continue essa sequência, que já são, se eu não me engano, 6 jogos, cara, sem levar um gol desde que o Diniz entrou. Isso é impressionante, cara. Isso é realmente impressionante pro Corinthians, que tinha a defesa que parecia uma mãe, né? Sempre cabe mais um e tomava 2, 3 com muita facilidade. Então, o que eu espero é um Corinthians que não tome gols e um Corinthians também que tente coisas diferentes, cara, porque a gente viu nos últimos jogos contra o Barra, contra o próprio Vasco, que o Corinthians tá tendo uma grande dificuldade ofensiva, cara. É um time que, por incrível que pareça agora com o Diniz, não tá tendo tão a posse de bola assim quanto a gente espera, porque os times do Fernando Diniz é assim, você tem 98% de posse de bola, 74 finalizações e 0 gols, né? Impressionante, como era assim no Vasco. Mas não sei se é por causa das peças do time que a gente tem agora que é diferente, né? O estilo de jogo em si é diferente. Eu não vejo o Corinthians com
tanta dominância assim de posse de bola, cara. Isso que pode ser até bom, pode ser ruim também, né? Porque se você tem a bola e você já não consegue fazer nada, imagina você sem a bola, né? O que que você vai fazer? Mas eu espero que o Diniz tenha preparado alguma coisa pra esse jogo, alguma coisa diferente que faça esse time realmente pensar e atacar e fazer gol realmente, não apenas, sei lá, depender de uma genialidade do Garro ou depender de uma arrancada infinita do Yuri Alberto de dentro da área do Hugo até a outra área, né? E é isso. Essa é possível escalação pro jogo de hoje. E comenta aí, né, o que você mudaria nessa escalação, né? Eu esqueci de falar no começo, mas a gente vai jogar no 4-1-2-1-2, né? Que é o 4-4-4-2 ali, né? Só que sem utilização das pontas, né? A gente tá meio que um losango ali no meio. Ranieri mais atrás, André Luiz e Bidon um pouco mais na frente. E na ponta do losango a gente tem o Garro fazendo essa função de 10. E comenta aí o que você mudaria nessa escalação. E não esquece, né, de se inscrever aí no canal que você me ajuda bastante. Se puder compartilhar o vídeo também, me ajuda muito, meu irmão. Então é isso. Voltaremos aqui depois do jogo com as primeiras impressões e com as primeiras ou reclamações ou elogios, só o tempo dirá. E é isso, um abraço e tchau.